Oi, professora Silene, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu entrei numa sala 18. Será que eu entrei pela Será que foi o manhã? horário? Às vezes o horário. Não, porque estava exatamente, né, da estratégia aqui de aprendizagem, né? Então, mas ok, desculpe, deu tudo certo. Eu vou passar o host aqui para você, tá, Bem, professora? E aí, qualquer dúvida, você chama a gente lá no grupo, tá bom? tranquilo. Boa apresentação para todo mundo aqui, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Olá, boa tarde, tudo bom? Hum, Consegue me ouvir bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Maravilha, só vou pegar aqui a planilha certinho para não errar os nomes. Essa sala está bem grande, né? Então, a gente tem aí 10 minutinhos com as apresentações, né? E vou fazer as apresentações gerais aqui para a gente já dar prosseguimento, né? Em primeiro lugar, muito boa tarde. Inicialmente, parabéns, assim, né, pela submissão e toda a aprovação nesse novo fórum, né, internacional aqui do Consórcio STEM. Eu sou a professora Silene Ribeiro Cardoso, né, eu faço parte do grupo STEM. Eu atuo na ANIMA, né, como gestora acadêmica e sou professora também da Universidade de São Judas, o qual, né, a ANIMA é detentora, né, da universidade, na área de gestão e negócios, né, então é uma honra e é um privilégio, né, a gente tem espaços como esse, que a gente, né, ter essa oportunidade de fazer uma troca, né, fazer um network aqui dentro, né, das estratégias de aprendizagem. Ontem eu estava mediando a sala sobre atividades extensionistas, né, então foi muito bacana ver de norte a sul do nosso país aqui quantas iniciativas que a gente pode se apropriar, usar como exemplo, né, e dar prosseguimento aí para os nossos estudantes. Então, sem mais delongas, eu vou dar início aqui, né, para que vocês possam apresentar na sequência. Nós temos 8 trabalhos aqui, então eu vou pedir aproximadamente, eu vou avisando aqui, 10 minutos de apresentação, e tradicionalmente eu deixo ao final para que a gente possa fazer comentários, possa fazer alguma consideração, e ao longo do chat eu vou colocando também o registro de participação, né, importante até mesmo para emissão de certificado de vocês, tá? Então, para nós começarmos, né, a gente está aqui no tema maior que é estratégias ativas de aprendizagem, né, e nós temos 8 trabalhos, eu vou falar na sequência todos eles, né? Integração, ensino, pesquisa na formação médica à luz dos métodos ativos de aprendizagem, relato de experiência, professora Cláudia Maria Souza de Carvalho, com certeza as suas, né, e seus coautores. Eu não estou conseguindo nem pelo celular. Sabe o que está acontecendo? Eu não consigo. Mapa mental como instrumento de metodologias ativas, atuando na estratégia de saúde da família, professora Divina Gomes Costa Barbosa. Depois, na sequência, temos o uso da metodologia ativa em sala de aula no curso de Direito, onde, particularmente, nós tivemos, em uma das salas, muitos exemplos sobre práticas jurídicas, foi bem interessante, né? A gente que é da gestão, então aprende muito. A Rosicler Carminato Guedes de Paiva. Na sequência, teremos relatos de experiência no uso das metodologias ativas na realização de atividades de extensão no curso de Arquitetura e Urbanismo, professor Tiago de Jesus Marques, aqui também, criando partidos políticos e promovendo debate de ideias, professora Luísa Márcia Carvalho dos Reis, adoção de metodologias ativas no ensino de patologia oral e maxilofacial, acredito que eu falei corretamente, maxilofacial no curso de medicina e construção de dicionário clínico, professor Guilherme Ricardo Pereira Santos. Em penúltimo, jogo didático como uso uma metodologia ativa no ensino, de patologia clínica no curso de medicina, professora Laís Furlan Baloni, e por último, práticas docentes interligando disciplinas, professora Karine Silva Tito, e seus respectivos coautores. Então, sejam muito bem-vindos, desejo uma excelente apresentação, se forem compartilhar PDF e PowerPoint, vocês estão habilitados também, e eu vou sinalizando aí nos minutinhos finais, tá? Então, eu começo com a professora Cláudia, fique à vontade de se apresentar, e boa apresentação, professora. Obrigada, boa tarde a todos. Então, eu sou Cláudia Carvalho, eu sou de formação, eu sou enfermeira como formação,
e sou da instituição Centro Acadêmico, Centro Universitário Uninova FAP, Teresina, Piauí, né? E nós temos essa vivência na área da formação médica, e eu trouxe aqui para compartilhar. Posso, então, compartilhar os slides? Fique à vontade, professora Cláudia. Desculpa, eu não falei, estou aqui em São Paulo, né? Então, isso que é bom a gente ter essa geografia tão, né? Só o Brasil mesmo tem isso, né? Maravilha, Pro. Mas fique à vontade. Obrigada. Está todo mundo visualizando? Agora sim. Vou deixar aqui. Ok? Tela cheia, né? Bom, então o título desse trabalho, como já sabe, Integração, Ensino e Pesquisa na Formação Médica à luz dos métodos ativos de aprendizagem, né? A motivação para esse trabalho, ele se deu a partir realmente da implantação da metodologias ativas no curso de medicina, na matriz de medicina. A nossa instituição, ela cumpre totalmente com as diretrizes curriculares no sentido do método, né, da implantação do método, desde 2017. Né? Então, as metodologias ativas, elas contribuem atualmente para o cumprimento das exigências para a formação médica disposta nas diretrizes curriculares, né, vigentes, que ainda é de 2014, né? E nessa matriz, o aluno, ele passa a participar ativamente da construção do seu aprendizado, né? Então, ele é protagonista do seu aprendizagem. E dentro da matriz, nós temos alguns eixos que trabalham com mais afinidade, embora toda a matriz seja integrada, né? Mas aí eu vou falar da experiência do eixo IESC e MEP, né? O IESC significa Integração, Ensino, Saúde, Serviço, Comunidade, e o MEP é Método de Ensino, de Estudo e Pesquisa. Então, esses dois eixos da matriz, eles se comunicam, dialogam durante todo o desenvolvimento da unidade curricular, desenvolvendo, portanto, trabalhos pautados no método ativo e, dessa forma, atendendo a essa expectativa das diretrizes curriculares. Então, o nosso objetivo aqui é relatar, portanto, a experiência, enquanto docente, da integração dos métodos de aprendizagem ESC e MEP na formação médica por meio de métodos ativos de aprendizagem. O estudo, ele é um estudo do tipo relato de experiência, né? Que partiu de atividades interdisciplinares desenvolvidas a partir da articulação dos módulos de aprendizagem ESC e MEP, né? Professora Cláudia? Oi. Professora, desculpa interrompê-la. A senhora está mudando de slide? Porque se a senhora compartilha sem estar no modo, ele não muda. Então, vou pedir então, para... Vou tirar aqui como você para de compartilhar e coloca no modo apresentação, e aí põe, porque o Zoom dá essas encrencas mesmo, né? Desculpa. Mas já Que perdi isso, tempo, porque... né? Não, imagina, porque daí no momento que você começou a explicar a agenda, eu falei assim, a metodologia, eu falei, poxa, eu acho que deve estar no segundo slide, tá? Peraí, então, ai meu Deus, agora eu me bananei. Acho que agora está uma tela em branco. Tranquilo. Aproveitando que a professora está postando, né, e não deixar de participar aí nos fóruns, né, ainda tem o dia todo amanhã, né? É muito bacana. Agora foi? Agora sim, Pro. Introdução às metodologias ativas, é esse, né? Tá Legal. passando? Agora sim. É o Bom. Zoom, tá? Não foi a senhora, não. Pronto. Então, aqui eu estou no slide de metodologias, ok? Sim? Certinho. Pronto. Então, eu estava falando, né, de como é desenvolvido o módulo IESC, né? Ele é um módulo que é desenvolvido em que os alunos se inserem em grupos, eles se inserem na rotina de trabalho, no cotidiano de trabalho das unidades básicas de saúde, né, por meio das equipes da Saúde da Família, e a partir desse trabalho, eles vivenciam, portanto, todos os problemas existentes nesse território, né? Isso é uma articulação firmada, uma parceria firmada com os órgãos gestores do município, no nosso caso, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, em que, por meio desses convênios, nós temos campos abertos de unidades básicas, onde os alunos são inseridos para o desenvolvimento da unidade curricular. Então, eles participam semanalmente, uma vez por semana,
das atividades da unidade básica e, portanto, vivenciam os processos de saúde e doença, os problemas vivenciados pela comunidade, e, a partir dali, eles desenvolvem projetos, planos, né, para intervir dentro dessa realidade, procurando solução de problemas, né? Então, nessa perspectiva, a articulação entre ESC e MEP, ela se constitui bastante relevante como estratégia de busca de conhecimento para a solução de problemas. Então, ele parte da problematização, né, no cotidiano das equipes, para buscar soluções. E aí, nesse momento, ele busca referencial teórico, ele busca vivência, ele busca articulação com outros setores, promovendo articulação intrasetorial e intersetorial, né? E aí, com isso, ele amplia, portanto, as possibilidades de solução de problemas, né? Além disso, ele é estimulado, a partir dessa vivência também, a desenvolver um diagnóstico situacional de saúde da comunidade. Então, ele mapeia toda a realidade da população que está vinculada a uma equipe da estratégia de saúde da família. E dentro desse diagnóstico, portanto, ele levanta as situações críticas de vulnerabilidade, de adoecimento, né, para promover intervenções. Além disso, como já está dito aí, e acabei de falar, ele elabora, portanto, um plano de intervenção voltado para a necessidade dessa comunidade. Tudo isso sob a supervisão, né, e também o envolvimento da equipe e dos professores e supervisores da instituição. Então, elabora um plano à luz, né, da medicina baseada em evidências, e desse trabalho, ele é estimulado a promoção a desenvolver, ampliar essas ações por meio da pesquisa e da extensão. Bom, então aqui eu trouxe algumas ilustrações só para mostrar a realidade dessas ações, né, que os alunos estão inseridos no contexto das equipes, no contexto da comunidade, e a partir dessa realidade, a gente percebe que essa articulação IESC-MEP, onde ele participa, onde ele utiliza do conhecimento da atenção primária à saúde, que provém da unidade curricular do IESC, e de MEP, onde ele aprende a utilizar, a interpretar dados estatísticos, a interpretar, a analisar essa situação e produzir soluções, trabalhos que venham levar soluções, né? Então, ele utiliza um contexto multidimensional, né, para o aprendizado, no caso do futuro profissional de saúde. Então, um campo muito fértil para essa articulação. Promove o desenvolvimento de habilidades para o trabalho em grupo, então ele está em constante contato com equipes, desenvolvendo cotidianamente o trabalho em equipe, portanto, ele amadurece, ele se prepara para essa vivência, esse modelo de trabalho que hoje é instituído pelo Ministério da Saúde, possibilita intervir nos diferentes fatores de risco e adoecimento presentes no contexto comunitário, então, ele não atua somente na área curativa, ele aprende a ter um olhar ampliado para as necessidades múltiplas da comunidade, buscando, inclusive, fomentar articulações que possam somar esse processo de cuidado, né? E também estimular o interesse pela pesquisa, né, como caminho para o crescimento científico e consolidação do aprendizado. Então, a partir das experiências de projetos de extensão, de publicação de artigos, pesquisa, ele cresce, né, profissionalmente e cientificamente e amplia, portanto, o seu leque de aprendizados, né? Bom, eu acho que o tempo era curtinho, nossos referenciais teóricos estão aqui, tá? E muito obrigada. Me coloco à disposição. Excelente, professora Cláudia, eu até agradeço pela precisão aí no tempo, né? E mostrando Me falaram que eram 8 minutos. São 8 porque são os ensaios, né? Então, são maiores, a gente tem 8 no grupo, né? Que 8 hoje. Mas parabéns, né? Acho que, além de todo esse processo, né, da metodologia ativa, de colocar o aluno como realmente protagonismo, né? Esse protagonismo, é a questão de habilidades, né? Habilidades socioemocionais, o que a gente fala de soft skills, né? Então,
interessante ver essa, principalmente da área da saúde, né, Cláudia? Então, foi tão ameaçada aí pós esse período da Covid, né? Exato. Obrigada. Meus parabéns. Obrigada. Eu vou dar sequência aqui também, a sua colega, a próxima, a Dipina, ela traz também o contexto da área da saúde, né? Então, com certeza vão se complementar, que é o mapa mental como instrumento de metodologias ativas, atuando na estratégia de saúde da família. Então, certamente pode Isso, ser uma outra iniciativa, né, que vocês podem trocar figurinhas aí. isso. Professora Divina, seja muito bem-vinda, uma boa apresentação. Conforme a gente, né, combinou, vou dar esses 10 minutinhos, né, Tá bom. eu Boa vou tarde. sinalizando para você, tá? Tá. Boa tarde, boa apresentação. Tá dando para ouvir bem? Sim, só não estou te vendo, Divina. Pois é, deu um problema na minha câmera, eu não entendi. E ela estava funcionando normalmente. Hoje parece que deu um pane nela, me perdoe. Não entendi, Imagina. ela não está abrindo. Mas Tranquila, vamos lá. professora. Eu sou preceptora de estágio e, assim, nas unidades básicas de saúde, os alunos, eles realizam várias atividades, né? Dentre essas atividades, nas escolas, treinamentos, né, com os servidores da unidade básica de saúde, e aí a gente sabe que o enfermeiro é o pilar, né? Vou colocar bem aqui só um momentinho. Aí, tá conseguindo ver o slide? Ou não? Nós estamos, mas vai dar o mesmo probleminha da professora Cláudia. Tá É, passando? tem que descompartilhar, aí colocar em modo apresentação, depois compartilhar novamente, senão o Zoom ele congela, tá? Então eu tiro. Isso, aí você coloca em modo apresentação ou da F5 e aí compartilha novamente. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. No Zoom é o stop sharing, né? Deve estar em inglês aí. Mas eu tiro aqui, ó. Aqui. Stop sharing, você vai ver do ladinho ali você foi, né? Tem o chat, aí tem o share screen, aí vai estar stop screen, stop share screen. Deixa eu ver. Eu vou tirar você, tá? Ó, vou Tira. tirar. Não, Com licença. não vai. Tô tirando. Aí Pronto. você, pronto, aí você já colocou o F5, né? O modo apresentação e compartilha F5, né? novamente. Aí ele já. F5. Vamos lá. Não vai entrar, não. Não é possível. Não vai entrar. Ou coloca aí aquele modo. O F5 é a mesma coisa que modo apresentação. Acho que agora foi, pro. Foi, né? Tá. Mas vamos ver se muda. Não está no modo apresentação, mas dá para ver. Vai ver se mudou para o slide 2, tá? Mudei. Deu certo? Não, não deu. Não deu? Não deu. Antes da senhora compartilhar, professora, tem que colocar no modo apresentação. Tem que clicar na... agora foi. Foi, né? Foi. Eu havia colocado, não sei o que foi, tá? Mas vamos lá. Tá bem. Então, como eu estava falando, na estratégia de saúde da família, os alunos, eles fazem várias atividades. E dentro dessas atividades, dentro dos protocolos da saúde da família, nós temos o Programa Nacional de Imunização, que são os imunobiológicos, né? E eu observei que eles não querem fazer parte da sala de vacina, né? E é primordial fazer parte da sala de vacina, porque o enfermeiro, ele tem que estar bem atento, né, aos imunobiológicos, porque qualquer imunobiológico que seja aplicado de forma incorreta, vai acarretar vários problemas, né, tanto na criança quanto no adulto, mas no primeiro momento eu pensei no mapa mental com esses alunos, né, porque eles iriam, trabalhando o mapa mental em grupo, eles iriam discutir, né, o mapa mental ele é bem colorido, bem dinâmico, né, e com isso eles iriam se interessar mais nas vacinas, né, atentando à aplicação, ao aprazamento, ao volume, né, então por isso que eu busquei o mapa mental. Então, o uso do mapa mental, ele é um instrumento primordial para elevar o conhecimento, potencializando na produtividade nos estudos, no trabalho e até mesmo na vida pessoal. É uma forma de organizar o pensamento. Ou seja, quando eles chegam na unidade básica de saúde, que não viram um estudo, né, dentro daqueles imunobiológicos,
eles não vão ter uma organização dentro do cartão da criança, desde quando ela nasceu até 4 anos, 5 meses, 29 dias, né, que são onde ocorrem mais imunobiológicos na fase da infância, né, na infância. O objetivo é estimular, né, ou seja, eu quero instigar esses alunos a planejar, organizar e executar essa estratégia, para que eles tenham esse interesse maior em participar da sala de vacina. Aplicar a estratégia do mapa mental como apoio pedagógico na construção do conhecimento. A metodologia, né? Primeiramente, eu fiz uma roda de conversa com esses alunos. No meu estágio lá da UBS, eu tenho 10 alunos, 5 pela manhã e 5 à tarde. Então, nós realizamos os atendimentos no consultório e aí depois revezamos pela sala de vacina. Eu fiz uma roda de conversa com essas vacinas de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, e posteriormente, né, nós viemos aqui para a instituição em sala de aula e eu deixei na criatividade deles. Ou eles fariam o mapa mental manuscrito ou pelo Canva, né? Deixei e fiquei perto para tirar as dúvidas, né? E assim, quanto mais eles faziam, mais iam surgindo dúvidas. E aqueles que tinham vergonha de perguntar, eu via observar que eram mais tímidos, na verdade, eu observava que eles tinham mais interesse e iam aprendendo a questão dos imunobiológicos, né? A estratégia utilizada, né, foi desenvolvida na disciplina de estágio curricular. A cada 20 dias, né, eu tenho esses 10 alunos, então a cada 20 dias eu faço esse trabalho com os alunos de mapa mental e faço outros trabalhos também. Mas esse, né, que foi o que eu trouxe aqui até o STEM, né. Daí eles vão para o campo de estágio e lá eu observei que eles têm um maior desenvolvimento na sala de vacina. Por quê? Com o mapa mental, né, eles absorvem melhor o conhecimento, bem melhor, essa troca de ideias, né, foi assim, maravilhoso. E o feedback foi bom, porque os alunos mesmos chegaram para mim e falaram assim, professora, eu nunca imaginei que a vacina era tão fácil, tão bom de se estudar os imunobiológicos, e não é fácil, gente. Eu acho bem complexo, não sei se a professora Cláudia, né, pensa igual a mim, mas eu acho vacina imunobiológico bem complexo. E eles falaram que foi uma terapia para eles, então foi bem satisfatório, né? Daí aqui foi no Canva, né, que eles fizeram, tá? Aqui também eu coloquei alguns que eles fizeram no Canva, imprimiram né, e me entregaram. Esse outro aqui abaixo, ó, eles fizeram manuscrito. Aí aqui o trabalho em sala de aula, né? Bem mesmo assim, todos interagindo para fazer a atividade. Achei linda a atividade deles, né? E aqui, com o término ficou perfeito. Aqui é porque não dá para ver assim direitinho, bem, né? Mas assim, foi muito gratificante. E eu achei que essa metodologia ativas, né, todas, são, assim, essenciais no aprendizado deles. E o mapa mental me deixou muito feliz com o aprendizado. Obrigada. Parabéns, assim, Divina. É duro, né, a gente ter que ser tão rápido aqui nas apresentações, mas é impressionante como o mapa mental, né, acho que inerente à área, né, do conhecimento, como Isso. ele engaja, você pegou um ponto muito sensível dos alunos mais tímidos, né, porque Uhum. eles realmente acabam sendo ali bem curiosos, né, e talvez é uma estratégia até para começar a se expor, porque é necessário em qualquer, né, em qualquer área do conhecimento. Mas, assim, parabéns, né, e um assunto tão delicado pós todo né, essas questões adversas que nós tivemos, né, então, meus parabéns mesmo, certamente a gente pode se apropriar, eu sou da área de gestão e negócio, me apropriar de instrumentos como esse também, né, com o seu exemplo. Obrigada. Obrigada, professora. Eu coloquei aqui o registro de participação, mas é só para... Opa, pensei que eu tinha caído. Só para a gente não esquecer de preencher, tá? Mas permaneçam aqui conosco até o finalzinho, tá bom? Na sequência, eu não identifiquei se a Rosicléria está aqui, que seria o uso da metodologia ativa na sala de aula do curso de Direito. Ela não tem aqui coautor ou coautora. Então, eu vou migrar
para o professor Tiago de Jesus Marques, com relato de experiência, o uso das metodologias ativas na realização de atividades de extensão no curso de Arquitetura e Urbanismo. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, obrigado. Só Boa abrir aqui tarde. o meu slide. Ele nem é de Minas, né, Tiago? Não, sou de Rondônia. Rondônia, parece um sotaque de... Assim, ontem eu tive tanta sorte de cruzar com pessoas, assim, totalmente fora de São Paulo, né? É muito bom essa geografia. O legal dessa troca é É, isso, né? Que a gente vai conhecendo gente de todo que é canto aqui do Brasil. Tá, deixa é eu só ver muito onde é que eu bom. apresento aqui. Eu consigo apresentar uma tela inteira, né? Consegue normalmente. Tem aí o share screen, acho que você deve ter achado aí. Isso, tá perfeito, Pro. Tá, deixa eu só ver se está passando o slide para vocês. Tá passando? Tá, certinho. Boa apresentação, tá? Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Sou o professor Tiago Marques, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário São Lucas. E aí, meu trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Teve como coautor o professor Euler Carmo. E a gente vai falar aí do relato de experiência, né? O uso das metodologias ativas na realização de atividade de extensão aí no curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, o trabalho em si ele vai se tratar sobre um relato de experiência que uma atividade que a gente desenvolveu no final do ano passado, ali em novembro de 2022, onde a gente juntou um grande grupo, né, de alunos ali, professores, e desceu ali para atender a comunidade ribeirinha. Então, está atendendo uma comunidade que não é exatamente dentro da cidade, e a gente fez lá uma imersão ali de 3 dias ali nessa comunidade. E esse trabalho ele traz essa experiência, né, um pouquinho ali do que a gente viveu lá, o que os alunos viveram, vivenciaram, como que eles puderam colocar em prática realmente tudo aquilo que a gente vê em sala de aula, e às vezes fica um pouco distante ali da realidade do dia a dia na prática, ainda mais quando a gente começa a trabalhar com públicos ali diferente do que a turma em si, os alunos costumam vivenciar ali, foge um pouco da bolha de convívio deles. Esse trabalho em si, né, que foi desenvolvido, ele faz parte de um trabalho ainda maior, né, que é o Barco Saúde e Cidadania, que a gente tem aqui do Centro Universitário São Lucas, e já é um projeto que vem acontecendo aí há alguns anos, onde junta ali, então, todos os cursos que a gente tem aqui no nosso centro universitário. Então, a gente tem ali alguns professores que vai para poder acompanhar, os alunos, né, os acadêmicos ali que se voluntariam ali para poder desenvolver esse trabalho, e aí a gente desce o rio, realmente, a gente vai para algumas comunidades aqui da cidade de Porto Velho para poder prestar esse tipo de atendimento. Então, a gente tem todo tipo de atendimento, né, como o nome diz, é Barco Saúde e Cidadania. Então, a gente tem atendimento referente à saúde, referente à documentação. Então, o pessoal do curso de enfermagem, medicina, direito, arquitetura, as engenharias que a gente tem também, a gente junta essa galera aí e desce o rio aí para levar um pouco mais de auxílio, né? Um pouco mais de atenção para essas comunidades que muitas vezes acabam ficando aí um pouco apagada ali da visão do público em geral, das administrações gerais ali na cidade. E aí, acho que quando a gente tem... o nosso objetivo realmente é ir ajudar essas comunidades de alguma forma, e aí a gente acaba fugindo um pouco da zona de conforto. E aí, principalmente, a gente está falando ali dos cursos, né, talvez um pouco mais técnico ali, curso de arquitetura, as engenharias em si. E aí foi um desafio que a gente se deparou também, os alunos do curso de arquitetura, porque a arquitetura, apesar de ser algo mais palpável, quando a gente pensa em poder aplicar ela, né? Que a gente fala de arquitetura, todo mundo já imagina isso, as casas, um ambiente decorado, um prédio. E aí, quando a gente fala de ir para uma comunidade carente, que a gente vai descer o rio, que não tem como levar um monte de material, que a gente vai ter ali basicamente 2 dias mesmo nas cidades e ali na comunidade para poder desenvolver essa atividade, né? No geral, são 4 dias que a gente sai em um dia, fim da tarde, chega lá de noite, sai meio-dia, na verdade, de manhã para meio-dia, chega lá de noite, então a gente só descarrega os materiais, a gente tem 2 dias de trabalho em si lá e mais um dia para voltar. Então, e a gente para pensar arquitetura, né, que a gente vai ver uma casa não é construída em um dia, a gente vai fazer algum tipo de projeto, a gente não faz em um dia. E aí, de repente, a gente se depara com um enorme desafio, que é o que a gente pode oferecer para essa comunidade, o que a gente pode oferecer para essa população num período curto de tempo, onde os alunos possam aplicar os seus conhecimentos que a gente vê em sala de aula e dar uma devolutiva para a comunidade, né, para a sociedade, deixar realmente algo ali para marcar o que a gente passou,
deixar a contribuir de alguma forma ali para essa população. Então, realmente, a gente já começa com o desafio de sair da bolha de conforto, que é o meio de transporte, que essa cidade ela não tem acesso terrestre, então é só por meios pluviais, então a gente tem que ir ali de barco, e aí dorme todo mundo, assim, vocês estão vendo, as imagens que tem aqui são todas imagens que a gente tirou lá do local, então vai todo mundo penduradinho ali nas redes, ali um do ladinho do outro, ali esquentando o outro e fugindo dos mosquitos. E aí a gente tem ainda uma outra fuga ali da nossa zona de conforto, que a gente chega no local, que é diferente do aluno estar acostumado a estar na sala de aula, desenhando ali na folha, desenhando no computador, no ar-condicionado, no ambiente ali climatizado, né? E aí, para quem não conhece que a nossa região, aqui em Rondônia, na região norte, é um local assim, extremamente quente, muito quente mesmo. E aí a gente chega lá e a gente realmente vai andar no sol, vai trabalhar ali com essa comunidade. Então, a gente já tem essa questão de sair da zona de conforto, isso já contribui ali para o aprendizado em si desses futuros arquitetos, né, que vão estar desenvolvendo. E a gente pode aplicar, né, a arquitetura realmente na prática, porque uma coisa a gente vê ali, que a gente vê em sala de aula, e a gente sempre tem que trazer o mais prático possível ali nas atividades para os alunos, mas nada se compara com a gente realmente fazer essa atividade em campo, e em campo e pôr em prática tudo aquilo ali que a gente está desenvolvendo. Então, nessa expedição, os alunos realmente eles iam, né, e a gente colocava a mão na massa. Então, a gente está vendo aí algumas fotos aí, o pessoal pintando, depois a gente vai ver que tem o pessoal cavando buraco, distribuindo equipamentos, materiais. A gente realmente consegue colocar, então, trazer para a prática, um pouco mais perto da prática profissional, né? Talvez até realmente bem prático mesmo ali, porque esse pessoal realmente está literalmente ali trabalhando. Então, foge daquele ensino de ficar ali na sala de aula, vendo o professor falar como é que faz. E aqui a gente já teve o desafio de chegar no local, que a gente não podia levar muito material, tinha que mostrar o que a gente ia fazer ali, né? Construir, trabalhar alguma coisa relacionada à arquitetura. E aí a gente tinha um pouco tempo ali também para poder pensar o que a gente poderia oferecer para essa comunidade, o que a gente poderia estar construindo ali. Esse projeto, né, do Barco Saúde e Cidadania, com essa expedição que a gente faz, ele já acontece há alguns anos. Nos últimos 2 anos não tinha ocorrido por conta da pandemia. Então, a gente já tinha uma leve noção que essa imagem que a gente está vendo aqui é um parquinho que foi feito da expedição retrasada que teve, que esse parquinho provavelmente precisaria de uma reforma. Então, a gente já foi preparado para poder fazer essa reforma, né, pensando nessa reforma e pensando o que mais a gente poderia encontrar lá de desafio para poder trabalhar com essa comunidade, né? E, assim, realmente, lá as casas, a maioria são casas de madeira, em palafita. Lá foi uma região que sofreu bastante com a enchente que teve alguns anos atrás. Então, boa parte das casas foram destruídas, tiveram que reconstruir de novo. E aí, realmente, esses alunos puderam ter essa vivência de como tá aplicando essa arquitetura, tá projetando ali, né, colocando realmente a arquitetura em prática. E aí a gente tem esse choque que é da expectativa versus a realidade. E a gente está vendo aí o pessoal suando ali, realmente cavando buraco. Realmente é uma coisa que, às vezes, ali no meio acadêmico, a gente fica um pouco distante. A gente vê que como é que tem que fazer uma fundação, como é que tem que cavar um determinado material, o material que a gente vai usar, como a gente vai aplicar. E outra coisa, quando a gente realmente está experienciando isso, experimentando, fazendo, e aí os alunos, depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, eles conseguem ter uma visão realmente muito mais ampla de como é aplicar a arquitetura e até para parar para projetar, né? Como é que a gente foi fazer um projeto, já pensar, nossa, eu fiz aquilo e na prática eu vi que não é um negócio muito fácil, então talvez tem que pensar em soluções mais práticas ali, senão eu não sou eu que vou estar cavando literalmente ali, não seria a função do arquiteto, mas a gente tem essa visão de quem vai fazer aquilo ali, como é que funciona, como é que a gente vai desenvolver. E aí realmente tem outra quebra de expectativa, né? Eu falei, saindo da bolha, a gente vai quebrando esse mundo de expectativa, que é quando a gente sai da nossa zona de conforto, do campus lá todo bonitinho, arrumado, limpo, e a gente chega lá na cidade, a gente se depara com situações mais complicadas. Então esse daqui era o único parquinho que tinha ali para as crianças, nessa comunidade, e ele estava completamente ali abandonado, destruído, então os equipamentos estavam quebrados, enferrujados, o mato já tinha tomado conta, né? Há um pouco também desse falta de cuidado ali por parte da administração também. E aí outro parquinho que a gente tinha lá, que era o parquinho que tinha sido montado lá em 2019, que já tinha sido feito por alunos também do curso de arquitetura, junto com as engenharias, e ele também estava bem destruído, já não tinha mais balanço, não tinha brinquedo ali para as crianças, e a gente chega ali com a expectativa de que a gente tem que fazer alguma coisa, tem que mudar, então a gente começa ali a desenvolver essas atividades. Então, a primeira coisa que a gente fez, depois que a gente chegou ali já no segundo dia, a gente chegou de noite, pela manhã foi fazer um levantamento de como estava, então a gente deu uma sondada ali nos espaços,
e a gente começou a ver como a gente poderia reestruturar esse parquinho, pensando em novos brinquedos ali para as crianças poderem utilizar dessa comunidade. Então, ali é uma área, meio que um centrozinho comercial dessa comunidade, onde tem ali alguns lanchonetes, uns restaurantezinhos, um bar. Então, geralmente, a comunidade costuma se reunir. Então, um local que já tinha sido implantado, esse parquinho. E aí, com base nos materiais que a gente tinha e os materiais que a comunidade também tinha disponíveis ali para a gente poder utilizar, a gente se reuniu e começou a pensar o que a gente poderia fazer nesse curto prazo, aí, os 2 dias que a gente tinha de trabalho, para poder revitalizar esse parquinho. Então, a gente teve que ir atrás ali de pegar a ferramenta emprestada com os moradores da comunidade, alguns materiais que não tinha como a gente trazer, já que o transporte é limitado por barco, então não dá para a gente colocar um monte de tijolo, um monte de madeira, de ferro e ferramenta para poder levar. Então, a gente precisa dar conta também com a ajuda da comunidade. É um trabalho comunitário, né, feito por várias mãos ali, realmente. E aí, realmente, o povo suou, né? Foi ali para a prática, realmente, cavar, construir, restaurar esse parquinho. Então, aqui eles estavam cavando, eles estavam fazendo um tipo de pula-pula ali com pneu, reutilizado ali para as crianças poderem brincar, né? Correr ali em cima. Depois a gente fez esse restauro ali dos balanços que existiam ali naquele espaço também. Daqui o pessoal está ali pintando ali o pneu, que seria esse pula-pula ali para as crianças ficarem pulando em cima. A gente fez um jogo de amarelinha com pneu também, reestruturou os balanços, né, que estavam bem destruídos, já não tinha mais balanço para sentar, já estavam bem frágeis, eles estavam quase soltos ali de balanço, tinha basicamente o balanço ali da estrutura que balançava, então a gente reestruturou, pintou. Outra atividade que a gente fez ali já no segundo dia foi a entrega de uns filtros de água mesmo, porque essa comunidade ela também não tem água tratada, então eles bebem água, eles têm um poço, né, tem um poço geral ali para a cidade, e eles consomem essa água, mas a gente não tem um tratamento de água lá em si, e aí junto com a equipe dos alunos de engenharia, né, as engenharias em si, a gente desenvolveu esses filtros antes, e aí a gente fez a distribuição de alguns filtros para a comunidade, a gente levou também velas para esses filtros, que esses filtros também já tinham sido distribuídos em 2019, alguns modelos, a gente levou algumas velas também para poder substituir e conseguir essa qualidade a mais de água ali para eles, né? Um outro trabalho que a gente desenvolveu nas comunidades também foi realmente percorrer todo o espaço da comunidade, andar ali em todas as ruas, assim, era relativamente pequeno, então era algo tranquilo, fazendo um levantamento da situação que eles se encontravam, e já pensar nas próximas atividades que a gente vai levar para essa comunidade. Então, a gente fez um levantamento da arquitetura em si, de como eram as casas, dos sistemas construtivos, das dificuldades que eles tinham ali naquele local, para a gente poder pensar em outras intervenções, né? Fora as que a gente já aplicou para os próximos anos, já que esse é um trabalho contínuo, a ideia não é a gente ir lá, aplicar e parar, então é algo rotativo, então os alunos que foram num ano, no outro não vai um outro grupo de alunos ali, dá continuidade nesse trabalho, e a gente vai colocando isso dali realmente em prática. Então, a gente percorreu a cidade inteira, ali na comunidade inteira, fazendo esse levantamento de como é a situação das casas, de tratamento de água, da qualidade de vida deles mesmos, assim, em relação às edificações. E aqui a gente tem alguns resultados. Então, aqui é como ficou o parquinho ali que estava destruído. Logo após a gente terminou a pintura, a gente virou as costas. Quando virou lá, tinha as crianças brincando já. E aí foi algo que realmente o grupo todo, a equipe toda ficou muito feliz em ver isso, né? Porque a gente vê e estava preocupado, nossa, como é que a gente vai levar esse nosso trabalho, vai colocar esses alunos para trabalhar num período tão curto de tempo, já que a arquitetura ela demanda tempo, desde o tempo para poder fazer os projetos, o tempo para poder executar esses projetos, tinha um período muito curto de tempo, então realmente estava preocupado em como a gente ia poder aplicar isso para essa comunidade, como eles usariam isso. E aí, quando a gente olha para trás e já vê as crianças brincando e usando aquele espaço, a gente vê que o trabalho que a gente teve, né? Esse apoio de todo mundo ali construindo isso, trabalhando, realmente valeu a pena, eles eram um espaço que eles precisavam, e a gente já começa a ver esse resultado do pessoal usando. A gente foi lá outras vezes antes de ir embora, final da noite, e todas as horas que a gente foi lá, realmente tinham pessoas usando ali, tinham crianças, né, brincando no balanço, os pais ali ao redor, olhando essas crianças, que realmente é um espaço que precisava dessa atenção ali para a comunidade, né, para eles terem esse espaço de convivência. Ainda falando dos resultados, uma outra coisa bem bacana que a gente teve, fora esse resultado para a sociedade em si, que a gente levou ali e construiu esse espaço, eu acho que vale a pena destacar muito, é o resultado para os acadêmicos. Então, aqui foi um momento ali na volta, como era uma viagem de cerca de 7, 8 horas de viagem,
Então, a gente fez uma reunião com todos os cursos ali sentado e cada aluno foi falando um pouquinho da sua experiência, de como é que foi essa vivência, né? Como é que foi sair da sala de aula e realmente aplicar na prática esses conhecimentos, colocar em prática ali tudo aquilo que a gente vê. E aí, quando chega na realidade ali, às vezes pode ser um pouquinho diferente. Então, eles comentaram bastante como é que foi a experiência, realmente todos os resultados muito positivos, né? Teve gente que ficou muito emocionada ali em trazer isso para a prática. E acho que o mais legal realmente é destacar essa questão da gente realmente furar da bolha, sair dessa zona de conforto, porque às vezes o aluno ele está ali só na parte mais teórica, mas se a gente traga alguma coisa prática, ele está pensando, arquitetura, eu vou fazer um projeto, eu vou fazer uma casa, eu vou fazer uma mansão, vou especificar um piso X, e muitas vezes a realidade é bem diferente. Então, é o caso, a gente chegou nessa comunidade, não tinha lá como pensar em fazer um projeto, especificar um piso de X mil reais lá para colocar naquele espaço. A gente precisava pensar em formas ali de atender a comunidade com o orçamento ou não orçamento, né, que a gente não tinha ali, eram todas as coisas de doação, como que a gente poderia realmente aplicar esse trabalho na prática, né? E isso faz a gente pensar também, somente a parte dos alunos, e quando a gente vai desenvolver um projeto, vai desenvolver a arquitetura em si, eu não posso pensar só naquele que seria ali o meu cliente, que tem uma condição muito boa financeira, que vai poder pagar qualquer valor ali pelo projeto, para poder executar o que a gente colocar nesse projeto. Nós temos que pensar que a arquitetura tem que ser algo ali realmente para todos, que todo mundo tem que viver, tem que experienciar, e isso tirar os benefícios que a arquitetura pode levar, né? Então, esses alunos conseguiram colocar na prática ali, ver realmente essa experiência ali que pode fazer. E aí, como eu falei, a ideia desse trabalho em si, né, dessa expedição é ser algo continuado, então todo ano, na verdade, né, a gente desce de barco para lá para poder dar continuidade nesse trabalho que vai fazendo. Então, no ano passado, a gente fez essa coleta de informação justamente para esse ano, quando tiver de novo essa expedição, a gente já tem a base ali do que a gente tem que pensar em aplicar agora, de como a gente pode levar isso para a comunidade. E só para a gente fechar, assim, concluir, a ideia, assim, para todos os alunos também foi muito marcante, porque nesse primeiro que a gente foi agora, do ano passado, né, primeiro, assim, pós-pandemia, a gente teve um número um pouco baixo ainda, assim, de alunos interessados em querer ir para esse projeto. E aí, quando a gente voltou, que os alunos contaram essa experiência, que a gente divulgou, basicamente todos os alunos querem ir. Então, assim, toda semana tem alguém me perguntando quando que vai ser a próxima expedição, quando vai abrir edital, se pode aumentar o número de pessoas que eles querem participar, eles querem fazer essa vivência, eles querem realmente pôr na prática aquilo que eles veem em sala de aula, né? Querem enfrentar esses desafios, e muitas vezes são desafios maiores até que a gente pode enfrentar depois ali, na grande maioria, depois de formado com seus projetos. Então, realmente foi algo ali que os alunos conseguiram aproveitar bastante, experiência bem diferente do convencional, né? Começando ali pela essa trajetória, essa viagem, os resultados que a gente conseguiu depois. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Excelente, Thiago. O pessoal está elogiando aqui, agradecendo no chat. Eu não imaginaria, de verdade. Ontem nós tivemos uma apresentação sobre cultura maker com uma professora do Sul, de iniciativa de extensão, né? E já tirando um pouco ali o que você falou da zona de conforto da área de arquitetura, né, e urbanismo. E olha que interessante, né? Você já está trazendo aqui outras vertentes, né, da questão da própria sustentabilidade. Até pensando aqui em São Paulo, a gente teve uma série de acidentes esse ano aqui, acho que você acompanhou, né, São Sebastião, áreas assim que, poxa, estão ali à margem, né, estão ali vulneráveis, mas não de um acidente tão drástico como nós tivemos, né? E onde eu moro mesmo aqui, regiões que são... A cidade de São Paulo, ela é montada em cima de dois grandes rios, né? Rio Tietê e Rio Pinheiros. Então, assim, a cidade foi chegando, então você tem situações muito análogas ao que você apresentou aqui, né? Porque a gente está numa cidade grande, né? Mas achei sensacional, talvez, o sentimento dos alunos, eles te perguntar, e você colocou, né, como uns realmente se emocionam, porque sentir na pele, né? Não é aquele status quo, né, que a gente tem a imagem do arquiteto, do urbanista, né? Mas parabéns, que linda iniciativa, muito legal mesmo, muito boa. Aqui na sequência, nós temos a Luísa, não sei se elas chegaram, a Luísa, a Rosana e a Aline. Não sei se estão aqui, acredito que não estão. Então, a gente vai para o próximo apresentador aqui, que é o Guilherme Ricardo Pereira.
com a adoção de metodologias ativas no ensino de patologia oral, maxilofacial, no curso de medicina e construção de um dicionário clínico. Acho que o Guilherme está aqui, não sei se ele nos ouve. Oi, estão me ouvindo? Oi. Boa tarde. Tudo bem? E é um grupo bem especial, né? Todos vocês é praticamente, né, do grupo AFIA, né? Muito interessante. Câmera. Só tive um probleminha com o meu dispositivo e aí a apresentação ficou nele. Ele precisou ir para manutenção. Tudo bem. Guilherme, Bom, bem-vindo, tá? Boa obrigado. apresentação. Tá bem. Boa tarde, eu sou Guilherme. Sou dentista de formação, especialista em saúde coletiva e mestrando em saúde e desenvolvimento socioambiental, e estou integrando a Faculdade de Medicina de Garanhuns. Somos do Grupo AFIA, acredito ser uma das faculdades mais jovens do Grupo AFIA. A FAMEC tem 1 ano e alguns meses. E estamos na segunda turma, na verdade. Então, esse trabalho que eu trago, né, que é intitulado a adoção de metodologias ativas no ensino de patologia oral e maxilofacial no curso de medicina e a construção de um dicionário clínico, ela parte justamente desse modo de trabalho dentro das unidades, né, do Grupo AF, enfim, que é pensando o protagonismo do estudante no desenvolvimento da sua aprendizagem. Então, dentro desse protagonismo, o destaque das metodologias ativas e o uso de situações problemas, de uma pedagogia que problematiza situações e, a partir disso, o desenvolvimento. Então, logo que entrei na instituição, fui convidado pela coordenação para, além do eixo de saúde coletiva, né, de integração e serviço de comunidade, atuar numa disciplina eletiva, pensando as manifestações orais de doenças sistêmicas para estudantes do curso de medicina, adotando o uso de metodologias ativas. Então, é uma disciplina eletiva ministrada no 3º período do curso, que aborda justamente questões de patologia oral na formação do médico clínico generalista. Então, a gente, para construir essa disciplina, né, o nosso inventário, o nosso plano de ensino, trabalhou a partir do TBL, que é o aprendizado baseado em equipes, e aí essa turma ela é dividida em 8 equipes, que ficam ali na média entre 8 e 10 estudantes cada uma. Divididos usando alguns critérios, uma aplicação de um questionário de levantamento de personalidade, aqueles questionários que a gente faz até de brincadeira, mas só para avaliar quais eram que tinham mais espírito de liderança, aqueles que tinham mais proatividade, os que têm menos, enfim. E dentro disso, o maior número de pessoas diferentes, variáveis, enfim, dentro desses grupos. Então, feito isso, a gente tem a formação das equipes e para essas equipes são aplicadas problemáticas, situações, atividades e entendendo a importância dessa formação para a conduta clínica, para o raciocínio clínico, a gente trabalha sobretudo com leitura de artigos e discussão de casos clínicos propostos justamente nessa integração entre a estomatologia, a patologia oral e maxilofacial e a medicina. Dentro disso, esse estudante ele começa a ter, nesse momento, um contato intenso dentro da disciplina com a literatura médica, com a linguagem técnica, e, nesse momento, a gente começa a perceber que esse estudante de 3º período, ele, a partir de ter esse contato, ele começa a criar uma carga, né? Uma carga de linguagem, de termos que antes ele não tinha contato e que agora começam a ser frequentes. Então, nesse momento, a gente insere esse estudante nesse contexto profissional em que ele vai precisar, né, ao longo da sua carreira médica, a partir do momento que ele entrar no internato, dentro dos hospitais, enfim, dentro dos serviços, já que é um estudante que desde o 1º período já frequenta as unidades básicas de saúde, já frequenta os serviços de atenção básica, e mais para frente, pós a formação, esse estudante ele vai estar na vida profissional, ele vai estar integrando programas de residência. Então, vem essa preparação desse futuro médico, justamente a partir dessa necessidade de conhecimento dos termos médicos, dessa linguagem técnica. Então, diante disso, com essas leituras de casos, com essas leituras de artigos, a gente começa a trabalhar com o nosso estudante a construção de um dicionário clínico.
porque sempre que, no início da disciplina, as 2 primeiras aulas, eles sempre vinham com uma palavra, um termo, que de fato para eles era desconhecido por ser um primeiro contato. Então a gente começa a partir daí a construir o dicionário clínico baseado que são 4 mais 1 passos. Então os 4 primeiros passos são justamente a leitura do material, o destaque dos termos que esse estudante desconhece, então é uma leitura individual e cada estudante vai destacar termos que ele não conhece. E aí, obviamente, muitos desses termos vão ser de desconhecimento coletivo, é o primeiro contato deles com esses termos. E aí eu já trago um destaque, por exemplo, para o nome de doenças. São estudantes do terceiro período que ainda não tiveram tanto contato com esse manejo clínico, então muitas das doenças são novas para eles. Principalmente porque a gente fala de algo que vai para as especialidades médicas, né, dentro da disciplina. O terceiro passo seria justamente a pesquisa de significados dessas palavras e discussão em grupo. Então, quando eles se reúnem em grupo, eles vão socializar, que é justamente o quarto passo, socializar esses resultados. Então, o estudante ele leu o artigo, ele destacou os termos que ele não conhece. A gente indica as fontes para que ele procure os significados. Em posse desses significados, vai haver uma socialização entre grupos e depois entre a turma, a partir desses resultados. E aí, nisso, a gente trabalha tanto em sala quanto virtualmente. Então, existem momentos de feedback na disciplina que a gente adota a abordagem dessa socialização dos termos e também, através do Canvas, né, do portal, existe um espaço de fórum onde esses estudantes vão adicionando essas palavras. E aí a gente começa a formar, que é justamente o quinto passo, é o passo a mais, a formação do glossário. Então, a gente começa nisso a construir um glossário de termos clínicos, de termos médicos, que esses estudantes começam a ter contato. E aí vem justamente, e aí eu vou trazer alguns exemplos de palavras que esses estudantes trouxeram, que a maioria deles acabou inserindo nos seus dicionários, porque eles não tinham contato anteriormente, que é acromegalia, disartria, epistase, exantema, litose, hipertricose, hirsutismo, leucoderma foi um termo que eles trouxeram também, e paralisia de Bell. Esses 9 foram os mais prevalentes, digamos assim, foram os mais encontrados justamente nesse contexto. E aí é engraçado que com o passar do tempo, e aí se tornou rotina na turma, o uso, a adoção desse dicionário, e aí eles começam, inclusive, em outras leituras, como, por exemplo, no estudo prévio para algum módulo, ou então para a própria disciplina, quando a gente passa um capítulo, algum conteúdo, eles mesmos já, ainda que eu não dê essa orientação, eles já começam a destacar palavras e socializar entre si. Então, basicamente, é isso, né? A forma de construção, e aí vem sendo extremamente gratificante essa atuação, e a gente vê justamente o quanto eles vêm se sentindo dentro dessa imersão, são estudantes de terceiro período, reforçando, então, dentro dessa imersão já numa realidade clínica, numa realidade médica, de saber que quando ele adentrar um espaço de internato, quando ele adentrar um espaço de residência médica, eles já vão ter, de fato, um conhecimento de termos que vão ser, né, que vão fazer parte da sua rotina enquanto profissional. Então, basicamente era isso que eu tinha para trazer. E dentro disso, assim, destacar aqui atrás de mim tem um letreiro, então acho que é muito nessa lógica que a gente trabalha, e aí dos trabalhos anteriores eu vejo também essa questão, né? Esse letreiro atrás, ele tem a frase de Paulo Freire que diz: só desperta paixão de aprender quem tem paixão de ensinar. E acho que é muito disso. A gente vê esse desenvolvimento, esse empenho, essa construção desses estudantes, e o quanto isso é gratificante, né, de ver, de acompanhar esse desenvolvimento e essa empolgação que a gente provoca, que a gente promove, que a gente cria no nosso médico em formação aqui na Faculdade de Medicina de Garanhuns. Então, obrigado a todas, a todos pela atenção, e de forma bem resumida, claro, é um trabalho de um semestre, era isso que eu tinha para compartilhar. Muito obrigada, professor Guilherme, parabéns. Sou suspeita da cidade onde você fala, né? Eu gosto muito do Pernambuco, assim, conheço algumas e imagino aí esse senso, né, de empatia, da participação dos alunos e conectando, né, realmente com uma realidade, assim, que a gente sabe, é desafiadora para todos nós aqui, inerente, né, às regiões. Mas é muito interessante porque você falou do dicionário, né, e talvez para a gente, né, assim, imagina um aluno já no seu terceiro módulo, terceiro semestre, já começando ali ter o contato e eles começando, né, assim, naturalmente tem todo o termo técnico, eu sou da área de gestão e negócio, professor, então
esse dicionário para mim seria excelente. Então, é uma forma também, né, de você aprender de uma forma mais suave, mais tranquila, mas ao mesmo tempo séria, né? Então, entendo que que se torne perene, tá? Não somente aí para os alunos do terceiro semestre, mas que eles sejam exemplos também aí para engajar os demais que vão chegar, né? Você estava comentando que é a segunda turma, então tem tudo para dar certo com iniciativas como essa, né? Muito legal. Parabéns. Estou vendo que algumas pessoas chegaram aqui, sejam bem-vindas, né? A gente vai dar sequência aqui às apresentações, infelizmente tem que ser super curtinhas, né? Mas ao final a gente pode dar o espaço aqui para fazer um encerramento, a foto, né? Comentários generalizados, a gente tem massivamente aqui o pessoal do grupo AFIA, né? Então sejam bem-vindos quem está chegando agora. Eu acredito que agora a professora Laís Furlan Valioni, jogo didático com a metodologia ativa no ensino de patologia clínica no curso de medicina, né? Então, professora Olivia, seja muito bem-vinda, desejar de antemão uma excelente apresentação, e o espaço é todo seu. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de muito aprendizado. Parabéns aí ao professor Guilherme pela apresentação, aos outros que antecederam, foi muito legal. Está sendo muito legal acompanhar aqui com vocês. Vou colocar aqui para apresentar, acredito que vai dar certo. Aí vocês sinalizam para mim, por favor. Tá certinho? Conseguem me acompanhar? Só Tá, verifique se vai mudar de slide. vamos testar, né? Foi? Mudou, foi. Joia. Muito obrigada, professora. Imagina. Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Laís Furlan, também sou aqui do Grupo AFIA, sou da Faculdade de Medicina de Itajubá, fica no sul de Minas Gerais, FEMIT. Vou apresentar para vocês o jogo didático, né, como uma metodologia ativa para o curso de medicina na disciplina de patologia clínica. Então, foi uma estratégia aí que eu utilizei numa sequência de aula, tive a oportunidade de repeti-la 2 vezes, vou contar para vocês os meus resultados. Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala das metodologias ativas de aprendizado, o aluno, ele é colocado no centro desse processo, né? Então, simbolizei aqui pela figurinha o aluno ali como protagonista do processo. Dentre as metodologias ativas mais diversas, eu escolhi a gamification, né, que seria utilizar elementos de um jogo para que o aluno consiga assimilar essa sequência didática de uma maneira mais lúdica. Aqui no Grupo AFIA, a gente utiliza dessas metodologias nas aulas práticas, né? Então, para a disciplina de patologia clínica, a gente utiliza metodologias ativas em todas as aulas. Então, mesmo que a gente não vá fazer uma prática ou uma demonstração, a gente traz uma atividade ativa. Então, a gamification, ela vem aí como uma metodologia para facilitar o desenvolvimento aí de uma série de habilidades, né? Então, citei algumas aí ao redor ali na figura, né? Então, por exemplo, o que a gente teria de positivo no aprender com jogos? Primeiro, é uma atividade dinâmica que desperta o interesse do aluno. Então, a gente consegue estimular a motivação ali dos alunos envolvidos. No que diz respeito à tomada de decisão, o aluno, durante o jogo, ele vai ter que justificar a sua decisão perante os colegas, né? Então, desenvolve uma argumentação crítica, baseia essa argumentação em evidências, então é muito positiva nesse sentido. A sociabilização é uma capacidade que a gente está desenvolvendo durante a aplicação de um jogo, né? Interação, respeitar o outro, ouvir a argumentação e ponderar para responder, né? Então, o jogo, ele permite uma série de experiências ali durante a aula, e eu acredito que desenvolva uma melhora naquele processo de ensino-aprendizagem, porque a gente está mexendo com memórias, né? E aquilo que nos oferece uma experiência baseada no emocional, envolvendo o emocional, ela acaba significando muito mais, né, em termos de aprendizagem. E aí a gente observa também que o engajamento produzido pelo momento do jogo, o ato de jogar, estar em equipes, né, interagir com os parceiros ali, com um objetivo em comum, né, aumenta aí a sensação de pertencimento da turma também. Então, isso também é positivo no sentido de diminuir a evasão,
né, no curso, e principalmente nos primeiros períodos, né, o curso de medicina, que é um curso integral, é bastante pesado para o aluno, né, demanda muitas atividades, é um curso, assim, fora do comum, né, integral, então é bem positivo nesse sentido, né. E o momento também do aluno acertar ou errar, desenvolve essa capacidade dele lidar com o sucesso, lidar com o fracasso, né? Que são capacidades muito interessantes para depois o profissional médico, né? E aí, nesse sentido, o professor ele vem como um mediador do processo. Eu acredito que nós, professores, a gente tem uma facilidade em mediar esse processo de ensino-aprendizagem, a gente está muito habituado em fazer isso. O que seria para nós um verdadeiro desafio é elaborar aquela atividade de metodologia ativa, né? Não sei se outros compartilham aí dessa opinião comigo, mas para mim é bastante desafiador a gente estar elaborando cada aula uma metodologia diferente, trazendo um design diferente de tabuleiro, de peças, de jogabilidade, como que vai fazer para aquele jogo funcionar. A gente fica na insegurança, né? Quantas perguntas eu tenho que fazer para aquele jogo dure o tempo de aula? Então, assim, são coisas que se tornam desafios ali na nossa prática, né? Por mais que a gente queira inserir as metodologias ativas, esse ponto pesa um pouquinho. Então, nesse sentido, o objetivo foi relatar essa experiência na confecção, mesmo de um tabuleiro, de personagens, de cartas trazendo conteúdo, né? Que no meu caso foi sobre hepatites virais, né? E assim a gente conseguir facilitar o processo de ensino-aprendizagem através de uma metodologia ativa em sala de aula. Como metodologia, né, eu trago para vocês um estudo de caso, ele foi realizado aqui em Itajubá, na Faculdade de Medicina, com 2 turmas do 4º período de medicina. Então, foi aplicado para 86 alunos, e depois em outro período, né, em abril desse ano, eu apliquei novamente para mais 77 alunos. E aí, o que foi feito? Foi confeccionado um tabuleiro, vou até passar aqui para mostrar para vocês o tabuleiro. Então, é bastante simples, coloquei uma imagem ao fundo, as casinhas coloridas representando as peças que o aluno ia andar conforme ele joga os dados, né? Separei por 4 cores, porque na hora de confeccionar as cartas, cada cor da casinha do tabuleiro significa uma carta que ele vai retirar. Já vou mostrar para vocês as cartas, né? Então, um tabuleiro bastante simples com caminho. Foi elaborado os personagens, e aí eu tentei fazer o personagem o mais representativo possível, né? Colocando aí uma diversidade de cores de cabelo, tom de pele, de roupas, né? Então tem o paciente, tem o médico, tem o cirurgião. E aí eu achei um site bem interessante, até vou compartilhar se alguém quiser fazer, né? Uma metodologia de jogo um dia e precisar criar personagens, tem para as mais diversas áreas, inclusive arquitetura, engenharia. Tem aí os bonequinhos, né, vestidos conforme a profissão exige. É esse site que está marcado aqui para vocês, storyboardingdet.com. E eu achei muito interessante, dá para a gente mudar o bonequinho, o personagem, do jeito que a criatividade mandar. Então, bem legal. E aí foram feitas as cartas, né? Coloquei aqui também um exemplo de algumas cartas. Eu separei por cor, para a gente poder ter a correspondência com as casinhas do tabuleiro, né? E as azuis, elas são todas relativas ao diagnóstico laboratorial, que é um objetivo que a gente tem ali na patologia clínica, né? Então, todas as perguntas de como fazer o diagnóstico laboratorial. As vermelhas, elas trazem perguntas sobre transmissão das hepatites. As amarelas eram todas afirmações para o aluno julgar em verdadeiras e falsas. E as verdes traziam para ele explicar uma função ali do processo de fisiopatologia, né? Então, uma função do fígado relacionada a transporte, enfim, né? Eu elaborei também algumas cartas de sorte ou revés, então 2 para cada cor, né, numa base. Aí colocava uma situação clínica, se o prognóstico fosse positivo, ele avançaria 2 casas no tabuleiro. Se o prognóstico fosse negativo, ele retrocede 2 casas ali no tabuleiro, né?
E para fazer a avaliação desse jogo, né, infelizmente eu não consegui passar questionário no momento, não tinha feito, passado esse projeto para comitê de ética, nada, né, então ficaria mais complicado de passar o questionário, então eu fiz uma análise qualitativa mesmo, pedi o feedback dos alunos, né, o que eles acharam das intervenções e como que eles acreditam que essa metodologia facilitou ou não o entendimento do conteúdo, sobre dúvidas, né? Então, nesse sentido. Como resultado, eu trago aqui para vocês um registro das turmas, jogando ali, né? Interagindo, e aí, pelas observações, né? Todas as capacidades que a gente citou na introdução, elas foram atendidas. E ao final, quando os alunos compartilharam as suas impressões, eles citaram diminuição de dúvida. Então, em relação ao método tradicional, às vezes eles vão embora com alguma dúvida do conteúdo. Nessa, como eles tiveram interação entre os colegas e depois com o professor confirmando as respostas, eles acreditam que o aprendizado foi mais efetivo. Eles citaram raciocínio rápido, que era uma habilidade que nem eu tinha pensado no momento da elaboração, então foi muito legal. Citaram a competição, então eles acreditam que é positivo aprender, estimulado pelo processo competitivo, né? Eles gostam de sentir aquela adrenalina da competição, né? Gostaram muito da metodologia do jogo, inclusive pediram para que fosse repetido e aplicado novamente em outras aulas, né? Eles acreditaram que a experiência foi positiva e que teve, sim, né, significado refletido aí no processo de ensino-aprendizagem. A nossa atividade, ela durou 40 minutos, de 50 minutos de aula, então foi suficiente para depois eu fazer um fechamento com eles, né? Foi muito bom. Ao final do processo, cada equipe elaborou uma carta a mais, escreveram lá para mim uma nova pergunta, escolhendo ou azul, ou amarela, ou verde, ou vermelha, né, dentro desses temas. Elaboraram uma carta a mais, porque daí eles podem contribuir com o aprendizado de uma próxima turma que utilize esse jogo, né? E para o professor, o que a gente tem de resultado é que esse tabuleiro, eu até trouxe ele aqui, não sei se vai dar para ver muito bem. Eu fiz assim, ó, dá para ver? Imprimi ele numa folha maior, né, A3, e plastifiquei. Então, esse material é um material que eu consigo utilizar novamente. As cartas também imprimi e plastifiquei, e os personagens também. Então, o tabuleiro e os personagens é uma coisa que eu consigo reutilizar em outra aula que eu queira fazer novamente, gamification, mas com outro tema. E aí eu só vou ter o trabalho de fazer novas cartas com perguntas. Mas graças a Deus, pergunta é o que o professor mais gosta de fazer. Então, acho que facilita bastante para a gente poder aplicar isso aí de novo, né? Para mim, vai ser muito útil eu já ter esse tabuleiro e esses personagens prontos, só montar novas perguntas para poder abordar outro tema, né? E aí as conclusões, né? Então, repito aqui que eles gostaram muito, eles acharam que o aprendizado foi facilitado, foi melhorado. O tabuleiro e os personagens podem ser aplicados novamente, o que vai facilitar a vida quanto docente, né? E o método ativo, ele permitiu o professor mediar os conhecimentos, né? Cumprindo a função aí desse método em nortear o desenvolvimento de habilidades na resolução dos problemas e na tomada de decisão dos nossos futuros médicos, né? Então, para a patologia clínica, eu julgo que foi excelente, foi uma ótima metodologia aí aplicada. Então, bem breve, né, minhas referências e os contatos. Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, Laís, e gamificação é esse espírito da competição, né? Mas sem gerar essa questão de prejudicar o outro, né? Porque aí acho que a gamificação vem numa questão que eles falaram do raciocínio mais rápido, né? E assertivo também, né? E a fixação, eu acho que é uma forma de você fazer uma aula séria, né? De maneira mais leve, divertida, né? E assuntos tão, assim, não fala de patologia, fica imaginando aqui, né? Então, quem não é do ramo, então,
mas eu acho que tem esse espírito da competição, mas uma competição aliada, né, ao mesmo fim, né, que todos se Eles ajudem aí gostam muito. mutuamente. Nossa, Eu os imagino. alunos da medicina, eles são super competitivos mesmo. Qualquer coisa que desafie, né? Às vezes até eu passo a repassa de pergunta, vou perguntar uma coisa, se vocês não responderem, vou jogar para a bancada de lá, pronto. Já Aí, vira uma briga ali na sala, né? Mas poxa, que é legal. gostoso, é positivo. É experiência mesmo, né? Aprender Uhum. tendo a experiência acaba fixando melhor ali o conteúdo. Perfeito. Você fala de qual região, Laís? Itajubá, sul de Minas Itajubá, sul de Gerais. Minas. Maravilha. Isso. Muito bom. Parabéns, Obrigada. pessoal, agradecendo aqui da excelente, né, ideia e, enfim, da estratégia. Muito bacana. E aí, por Muito fim, se a obrigada. gente não, imagina, se a gente não, nós tínhamos aqui, né, mais 3 grupos, na verdade tínhamos 3, mas tem mais um aqui que é práticas docentes, né, interligando disciplinas com a professora Karine Silva Tito, e eu acredito que é a Olivia que está aqui, né, Olivia Isso, de Carvalho, perfeito. isso. Em todo caso, né, só vou mencionar aqui, ainda aguardando a professora Rosicler Carminato Guedes de Paiva, seria o uso da metodologia ativa em sala de aula no curso de Direito. Não sei se algum dos professores que entraram aqui estão vindo a substituir, mas a princípio não tem coautor. E criando partidos políticos e promovendo o debate de ideias, né? Seria Luísa, Rosana e Aline, acho que não temos aqui. Se não estão, a gente pode seguir. Olivia, seja muito bem-vinda. Muito Desejo uma obrigada. excelente apresentação. Então, vamos lá. Vocês estão me escutando direitinho? Certo. Então, primeiramente, parabéns aos colegas. É muito interessante participar desse tipo de atividade, né? Até mesmo porque meu curso é um curso de arquitetura, a gente trabalha com muita criatividade, então tem que estar fluindo o tempo todo, né? E é interessante ver outros cursos que a gente vai buscando isso para a gente também. Deixa eu colocar aqui. Está aparecendo certinho, tá? E aí, só reforçando para vocês não deixarem de registrar para saírem os certificados, né? É importante para os nossos lados também. Pronto? Vou colocar aqui. Está perfeito, professora. Pronto. Ok. Então, esse trabalho foi um trabalho desenvolvido por mim, né, e pela Karine Tito. Na verdade, ela é autora, eu sou coautora. E nós somos aqui da Uninova FAP, é um curso, o curso de arquitetura e urbanismo, lá são vários cursos na universidade, e a gente trabalha de arquitetura e urbanismo há 10 anos já, nesse curso, né. A ideia central é a gente sempre estar tirando o aluno de sala de aula, até mesmo porque o curso de arquitetura, ele é um curso que trabalha muito o visual, né? O aluno tem que ter contato com o material, tem que ter contato com as edificações, e visualizar e vivenciar aquilo dali. Então, a gente procura sempre estar trabalhando as disciplinas em conjunto, 2, 3, 4, a gente já conseguiu trabalhar as 6 disciplinas, né, do mesmo período, e é muito interessante porque eles vão interagindo e vão captando melhor esse conteúdo, né? Interperíodos também é muito interessante, porque os alunos os que estão na frente vão relembrando o que já vivenciou, e os que estão atrás, eles vão aprendendo mais coisas ainda com os alunos que já passaram pela disciplina. No nosso caso aqui, a disciplina da professora Karine Tito é a disciplina de plástica, a minha já é um desenho técnico, desenho arquitetônico, e são duas disciplinas completamente opostas, porque ela trabalha muito a arte e eu trabalho muito a técnica. E no momento que o aluno aprendia a desenvolver o projeto arquitetônico, ele precisaria fazer especificações de materiais. E o da professora Karine Tito, ele analisa a textura, analisa o formato, né, dos materiais. Então, a gente resolveu se reunir e desenvolver uma atividade. E aí a gente está chamando o nosso trabalho aqui de Interligando Disciplinas. Deixa eu passar. E aí a gente parte do conceito da interdisciplinaridade, eita, travou, interdisciplinaridade do Minayo, né, que é através dessa combinação de métodos insights de 2 ou mais disciplinas,
que a gente está fazendo, como um projeto de pesquisa. Então, tipicamente, era fazer esse cruzamento de fronteiras tradicionais para tentar abordar diferentes questões, né, do pensamento do próprio aluno, né? Enfrentar muitos desafios contemporâneos do mundo requer uma abordagem multifacetada e integrada. Então, o aluno, ele partia do conhecimento que a gente tinha na sala de aula e partia para a prática, para tentar incorporar mais ainda esse entendimento. O objetivo do nosso trabalho era apreciar o desempenho de métodos ativos em disciplinas híbridas, analisar edificações locais sob o aspecto formal e materiais de construção, porque a gente ia para o local analisar os materiais de construção, tanto de formato como do conhecimento mesmo do material para especificações, e expressar a aproximação dos conceitos teóricos com o exercício da profissão por meio da atuação de egressos, construir a conexão de diferentes saberes por meio de atividades interdisciplinares, né? E aí a ideia era, a gente se reunimos a turma e fomos fazer visitas técnicas, tirar o aluno de dentro da sala de aula e conhecer o real da arquitetura e dos materiais que eram utilizados no meio, né, no projeto em si. Então, a gente fez visita técnica, o aluno fazia um levantamento fotográfico de alguns materiais, a gente fazia análise, estudo desse material, e além do estudo, a gente fazia uma representação gráfica, como o aluno enxergava aquele material, ou seja, a representação da textura, do formato e tudo mais. Esse levantamento servia para especificar o material, eles escolhiam o material que eles iam identificar na minha disciplina, e eles faziam a representação do material, analisando o formato, analisando a forma em si, a textura, e para a disciplina da Karen Tito. Fazia uma fixação maior. Aqui são alguns das fotos que a gente fez e de alguns trabalhos que eles desenvolveram. Então, a gente fazia, aqui na primeira fotinha, a gente tem alguns dos materiais, tanto os materiais que eram expostos, como os materiais que, na própria arquitetura, né, o tipo de material, que a gente tinha madeira, a gente tinha pedra, a gente tinha a cerâmica, a gente tinha diferentes cores, né? Eu acho que travou só para mim. Acho que a Olivia travou um pouquinho, né? Oi? Oi, Olivia. A gente não conseguiu te ouvir ao final. Ah, tá. A partir de que momento? Olha, acho que quando você mudou a tela para resultados, aí começou a travar, tá? Tá bom. Então, nessa primeira imagem aqui, é uma imagem que mostra um dos locais que a gente visitou, onde tinha alguns materiais. Então, a gente analisava tanto os materiais, todos os tipos de materiais que a gente utiliza na própria obra, né? Que vai desde piso, vai desde do tijolo mesmo em si, vai de acabamentos, de pintura, a gente analisava tudo isso. E os alunos escolhiam a textura que eles iam usar, escolhiam o material que eles iam usar, e a gente detalhava mais ainda ele. Tinha uma pessoa para explicar alguns materiais também, onde eles utilizavam dessa explicação para mesmo especificar nos nossos projetos. E na disciplina da Karen Tito era feito um caderninho com o rabisco, né, até para treinar, porque o arquiteto ele precisa desenhar e memorizar visualmente aquele material que ele estava utilizando. E aí, nas considerações finais, a gente vem de dois conceitos aí, que é a visão disciplinar única pode levar à hegemonia, que impede a avaliação crítica tanto de suas próprias perspectivas quanto de outros. Então, a visão única do aluno, ele pode, de certa forma, dificultar a especificação do material. E aí, eles fazendo o trabalho juntos, eles discutiam entre si. E isso era muito interessante, que fazia com que eles fixassem aquele material e eles procurassem outras maneiras de até buscar vantagens e desvantagens para a aplicação desse material no próprio projeto. Em contraste, a educação interdisciplinar baseia-se em várias disciplinas para adquirir uma compreensão profunda e completa de questões complexas e desafia os alunos a sintetizar o que cada uma das disciplinas oferece antes de tentar projetar esforços para resolver as preocupações observadas.
Então, a prática interdisciplinar resultou positivamente na percepção da forma e composição espacial associada aos sistemas construtivos e materiais de construção. Pretende-se replicar essa prática em outras disciplinas a partir de habilidades manuais, discentes e da análise de objeto a partir de diferentes áreas de conhecimentos. Então, foi muito proveitoso, além de tornar uma aula mais agradável e com um cenário bem diferenciado para eles, para essa fixação mesmo, e para essa conversação entre as disciplinas. A gente se reunia, juntava as duas professoras na mesma aula, ia para um laboratório, e eles ficavam conversando e discutindo os materiais, e era muito interessante isso. A gente começou a fazer isso no período passado, e a gente está replicando, porque todo período a gente tem resultados diferenciados. E mesmo os alunos do período passado, eles voltam a visitar a sala e ver como era o trabalho dos outros agora, né? É muito interessante. E aqui tem algumas referências do nosso trabalho. E é isso, bem rapidinho. Infelizmente, né? Porque são tantas iniciativas, tantas ideias, né? E tantas áreas, né, de conhecimentos distintas, e quando a gente fala de interdisciplinaridade, né, realmente é um desafio. E aqui você aplica também, pensando até pelo caráter do curso, acredito que não, mas você sente alguma distinção dentro do ambiente online e presencial, no processo dessa interdisciplinaridade? Se puder comentar um pouquinho, que a professora Rosicler chegou, seja bem-vinda, que na sequência a gente já te dá os seus 10 minutos aqui de fala, tá, professora? Desculpa, eu não entendi. A questão quando a gente vai promover interdisciplinaridade, se em algum momento, e talvez pelo caráter do curso, que você mencionou, talvez não sei se houve algum momento a chance de promover isso em ambientes online e presencial. Você sentiu alguma questão mais desafiadora ali para poder promover isso, né? Sim, a gente começou a disciplina em caráter online mesmo, né? Então, a gente mostrava o material, mas não era a mesma coisa, né? De tatear o material, de buscar as informações. E aí, a gente desenvolveu essa atividade de fazer a visita, para facilitar esse entendimento mesmo, né? Mas você mostrar o material não é a mesma coisa, eles sentem muita dificuldade mesmo. Tá falhando? Você tá me ouvindo? Tá A minha internet, ela tá oscilando Olivia, bastante mas aqui. eu acho que todo mundo capturou que realmente Desculpa. no online, né, você tem, talvez, você consegue ali a junção, mas materializar, talvez tangibilizar realmente no processo, né, presencial, né? Isso, Muito exatamente. bacana. Parabéns, Olivia. Obrigada. Eu vou conceder aqui a palavra, e no final a gente pode fazer, né, um comentário geral a todos que quiserem, né, até trocar aqui, fazer um network, né, e que a gente possa prevalecer essas práticas ao redor aí todas as regiões aqui presentes. Professora Rosicler, seja bem-vinda. Ela vem com a temática, né, correlacionada aqui à área do direito, se eu não estou enganada, ao uso da metodologia ativa em sala de aula no curso de Direito. Professora, nós temos 10 minutinhos, tá? E seja bem-vinda e boa apresentação. Se você for compartilhar uma tela, assim, fica à vontade também, tá? Obrigada, boa tarde a todos. Primeiro, vou pedir desculpas pela minha voz, porque eu estou muito gripada. Mas, assim, vocês me escutam bem? Conseguem me entender? Perfeito, então. Eu vou tentar compartilhar aqui, professora Selene, a minha tela. Vamos ver se a gente consegue. Acho que eu não estou conseguindo acessar aqui. Mas, de qualquer sorte, para a gente não atrasar, então, eu vou já me posicionar e vou falar sobre o assunto, ok? A gente pode... No ladinho do chat, professora, tem lá, share screen. Tem aqui, compartilhar a tela. Sim, ele está para mim compartilhar, só que quando eu abro, ele não me dá esse acesso aqui. Eu vou dizer aqui para mim.
Agora foi. Só você está com mute agora. Está mutada. Quando eu descompartilho que o mudo, ele volta. Ah, sei lá que será que é houve aqui? Vou tentar novamente, tá, professora? Para ver Tudo o que bem. acontece aqui. Eu estou com o microfone aberto, câmera aberta, vou tentar novamente, ok? Não estou conseguindo mesmo, ok? Mas eu vou falar então sobre o meu trabalho para não atrapalhar a ordem dos trabalhos, né? Então, a minha apresentação, minha metodologia é utilizada no curso de Direito, né? Numa turma de Prática Jurídica Civil, numa turma de 8º período, com 38 alunos. Então, a metodologia aplicada foi com o objetivo de que eles pudessem se organizar para a construção de uma petição inicial. Mas para antes de formalizar na parte escrita, né, para que eles pudessem efetivamente compreender os fatos, ter o momento da conversação, né, da troca dessa validação e ter esse comportamento atitudinal, né, de compreender que não é só elaborar uma peça, mas também a importância de interagir, né, essa somatória de compartilhar saberes, né. Então, o que foi que nós organizamos? Nós organizamos 2 grandes círculos, um interno e um externo. Os alunos receberam o caso o hipotético para que eles pudessem fazer a leitura do fato de forma silenciosa, e somente os alunos do círculo interno é que rodavam a cada comando que a gente passava para eles, após o momento da conversação, da troca de ideias sobre o fato, sobre o fundamento jurídico, e eles iam fazendo rápidas anotações nos cadernos. Então, como o círculo interno ia rodando, até o momento em que ele completou o giro total, então todos tiveram a troca de informações a respeito da análise, né, daquilo que possivelmente poderia ser uma ação para ser judicializada. Após completar todo esse giro, nós então refizemos o grupo, desfizemos os 2 círculos e refizemos o grupo separados. Então, separamos em grupos de 5 componentes, onde eles puderam novamente sentar e fazer todos os ajustes que eles entenderam a respeito da necessidade da elaboração da peça. Após esse momento de conversação, eles fizeram, eles elegeram um líder que foi até a frente fazer as pontuações e todas as considerações que o grupo tinha entendido, do que era o fato, de como se coloca, qual era a importância, como se trata a fundamentação, e aí então para chegar a um pedido. Conforme eles iam efetivamente trabalhando, como professora, a gente ia intervindo para fazer os fechamentos e tirava as dúvidas. Então, no momento em que eles percebiam a importância desse comportamento de atitude, não só de produção, mas para chegar à produção tem todo um processo. Então, no momento que eles puderam fazer a troca da análise, né, silenciosa, da análise verbal, desse diálogo, e a partir daí eles começaram a fazer a estruturação da peça, né? Então, assim, o feedback foi extremamente positivo, por quê? Porque eles conseguiram compreender que no mundo jurídico, né, como toda ciência, nós precisamos passar pela parte da pesquisa, da análise, da reflexão, né, ter uma atitude para que esse saber, para que essas competências, elas possam ser desenvolvidas e saber trabalhar em equipe, porque para eles foi fundamental essa conversação, porque talvez numa leitura isolada, né, tivesse uma percepção e essa percepção não viesse de modo completo, ao passo que, no momento em que eles tiveram a oportunidade de girar no círculo maior e conversar com todos os colegas e depois se reunir novamente em grupos menores,
eles puderem perceber essa importância, né? E talvez os fatos, sendo o mesmo fato para todos, puderam ser observados de formas diferenciadas, né? Até para se chegar aí a fazer essa peça, uma construção, uma possível judicialização e trabalhar a questão da pesquisa, trabalhar a questão da jurisprudência, né? Como amarrar efetivamente, buscando aí uma decisão mais favorável àquilo que se pretendia judicializar. Não sei se eu fui de forma clara a exposição, uma pena que eu não consigo registrar, e as fotos também que a gente tem, né, dos registros, eles todo aquele movimento em sala, porque eles ficam assim muito ansiosos, né? Ai, professora, mas eu vou ter que falar, vai ter que falar, né? Porque no momento em que você escreve, você também está se manifestando de forma escrita, mas você também está falando, né? Então, assim, é muito importante e eles se sentem assim envolvidos. O envolvimento, a percepção do aluno, quando ele é protagonista do seu saber, né, do conhecimento, traz para ele assim um cenário diferenciado. Ele efetivamente se compromete em buscar e se compromete a dar o melhor de si, né? Porque por mais que a gente fale ou exponha, no momento em que ele é envolvido no processo, né? Ele traz um conhecimento comum que é aprimorado, né? Que é melhorado, mas assim, ele se sente efetivamente gratificado. E para nós, enquanto professores, isso é muito gratificante, né? Ver o nosso aluno ali engajado, porque ele também tem os seus saberes. Quando ele é provocado, né? Porque esse é o sentido que a gente aplica, né? Fazer a provocação, de inseri-lo e dar a ele a importância que ele tem, né? Que ele não é um mero ouvinte, mas que ele também participa do processo. E isso, esse comportamento atitudinal, né, faz com que ele saia da zona de conforto. Com certeza, para ele, como futuro profissional, vai fazer uma diferença enorme no mercado de trabalho, né? A oportunidade que eles têm não só de escrever, de produzir, mas também de falar, né? De ter uma postura, uma impostação de voz, né? Sair daquele momento, aí eu vou sair desse lado de cá e vou para o lado de lá. É maravilhoso ver, sabe? E, às vezes, quando se fala, vamos eleger um líder, às vezes só tem um ou dois que queiram se manifestar, a gente permite também, né? Porque um acaba auxiliando o outro. Então, a metodologia ativa, acho que em todas essas áreas, ela é fundamental, né? De envolver o aluno. No momento em que ele se encanta pelo processo, né? Ele compreende a validação do processo, ele realmente se transforma. Essa é a palavra assim, que a gente vê que há uma transformação maravilhosa, né, nesse nosso aluno e que ele possa encantar outras pessoas também. Ele sai encantado e possa encantar outras pessoas também. Excelente, professora. Eu acredito que a gente, assim, né, se tivesse tido essa exposição, né, porque a partir do momento que você dá um sentido de propósito e pertencimento para esse aluno, ele cria a sua independência, cria segurança, né? Por mais que a gente está ali, está no respaldo, né, mas a gente quer ver ele realmente voar, né? Então, eu entendo que essas estratégias, né, quando a gente fala expor, é expor de uma forma muito positiva, né? É necessário, né? Seja por escrita, entendo que, assim, uma área de direito, né? Eu sou da área de economia, a gente carece por vezes, né? A gente sente às vezes essa carência da escrita e são assim, né? É uma peculiaridade assim, vejo tanto do advogado, tantas outras, né? Mas olhando o meu universo aqui na área de gestão e negócios, é uma forma também de desenvolver e criar segurança para ele realmente, né? Seguir, né? Fazer sua jornada acadêmica e profissional também, né? Mas excelente, professora. Eu agradeço muito e peço desculpas porque Isso. a minha voz prejudicada, eu não consegui também apresentar a tela, mas assim, eu leciono há muitos anos, estou no curso superior há 28 anos, então para nós é uma alegria muito grande, né? E o aluno se transforma, né? Como ser humano, para começar, e ele descobre que ele tem milhares de potenciais, né? Ele tem um potencial enorme. Basta ser provocado, sair da zona de conforto. Acho que a metodologia ativa veio auxiliar todos nós como professores, né?
e que o aluno possa entender que ele é um sujeito muito importante desse processo como um todo, né? Falamos do ensino e aprendizagem, envolve os sujeitos como um todo. Mas eu agradeço muito, estou à disposição, se alguém quiser, de repente, fazer alguma consideração. Perfeito, professora. Eu vou dar sequência aqui em benefício do tempo. A professora Luísa, acredito que chegou aqui agora, né, professora? A gente estava fazendo uma verificação aqui, então vai ser a última apresentação, né? Os 8 artigos, né, submetidos, aprovados aqui no Fórum Internacional. Então, bem-vinda, professora Luísa. Só está você aqui, né? As coautoras Rossana e a Aline não estão, correto? Não, só eu, professor. Perfeito. Sou eu Então, agora, minha vez? na verdade, você vai ser a última, se não tivesse entrado, seria a Rosicler, tá? E a gente já está nos encaminhamentos finais aqui, até às 16 horas, tá? Que eu já passo para outro grupo, às 16h15, tá? Então, bem-vinda, você tem 10 minutinhos, tá? A gente está dando uma tolerância aqui a mais de 2 minutos, com a temática, né? Criando partidos políticos e promovendo o debate de ideias. Professora, bem-vinda, boa apresentação, e é com você. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Está um pouquinho longe, professora. Está um pouquinho distante. Melhorou um pouco, professora? Melhorou. Certo. Boa tarde, pessoal. Sou a professora Luísa Márcia, sou do IESVAP, em Parnaíba, Piauí. Tá? E o trabalho que eu submeti ao fórum, ele tem como tema Criando Partidos Políticos e Promovendo o Debate de Ideias. Esse trabalho, ele foi aplicado na disciplina de Ciência Política, com alunos do primeiro e do segundo período, né? Então, a nossa proposta, através desse trabalho, foi instigar os alunos à criação de partidos políticos, né, para um posterior debate público, né, simulando aí aquilo que ocorre, por exemplo, no debate dos candidatos à presidência da República, tá? Então, a gente dividiu a turma em 9 grupos, tá? Eu, professora, selecionei 9 ideologias partidárias, daquelas já devidamente registradas lá no Superior Tribunal Eleitoral, e aí essas ideologias partidárias, elas foram distribuídas entre os grupos por sorteio, tá? E cada grupo, né, tinha a incumbência de criar uma sigla partidária baseada naquela ideologia, tá? Um plano de governo e o estatuto do partido, tá? Então, eles tiveram um prazo para postar, né, essas informações na plataforma Canvas, tá? E, além disso, foram informados a eles alguns temas, né, de grande relevância, como saúde, educação, segurança, corrupção, onde eles deveriam, né, também dentro do mesmo prazo, protocolar via plataforma Canvas 4 perguntas referentes a esses temas, grandes temas que foram designados, tá? Então, foram informadas as regras que o debate deveria seguir, o dia, né? E o debate, ele foi mediado por um aluno da turma que não compôs nenhuma equipe equivalente a partidos, né? Então, no dia do debate, eles deveriam escolher 2 representantes do grupo para poder representar a equipe no momento do debate. E nós dividimos o debate em quatro grupos, em 4 blocos, né? Então, para o desenvolvimento do debate, né, a cada bloco, foi feito o sorteio de qual partido iria começar o desenvolvimento do debate. Tá? No primeiro bloco, eles tiveram um tempo para apresentar o seu partido, né, o seu plano de governo. E aí, cada um teve um tempo pré-definido para poder fazer essa apresentação, né? E depois a gente tem um microfone aberto. Estão ouvindo o outro microfone que está aberto? Esqueci. Então, pessoal, eles primeiro fizeram, no primeiro bloco, né, também tudo mediante sorteio prévio, os candidatos fizeram a apresentação do seu partido, da sua proposta de governo,
tá? Na sequência, a gente teve o segundo bloco, tá? Onde, no segundo bloco, eles realizaram as perguntas dirigidas entre as chapas. Então, era sorteado a chapa, aquele partido que iria formular a pergunta e o que iria responder. Então, essas perguntas, né, elas eram aquelas perguntas dentro dos grandes temas, né, que foram previamente definidos lá nas orientações gerais do trabalho. Então, um partido sorteado para fazer a pergunta fazia a pergunta, o outro respondia, e o que formulou a pergunta tinha direito de réplica e, consequentemente, tréplica. Então, para todos participaram dentro dessa lógica, né? Sempre, um perguntava e o outro respondia dentro daquelas áreas lá que foram previamente definidas lá nas regras da atividade, saúde ou educação, né? Ou corrupção, violência. E aí, na sequência, no terceiro bloco, tá? Foi feito, mais uma vez, o sorteio, né, de quem iria começar, né, a apresentação e foi sorteado um tema. Né? Então, o partido deveria apresentar a sua proposta para, né, combater o problema relacionado àquela área, por exemplo, da educação. Então, qual a proposta do partido para a área da educação? E cada um teve um tempo, né, para poder desenvolver a sua fala, e outro grupo, né, fez as suas considerações em cima da fala do grupo que apresentou. Né? E, encerrando o debate, a gente teve o quarto e último bloco, né, onde cada partido teve também um tempo para fazer as suas considerações finais, né, sobre a sua proposta de governo, né, e também foi aberto espaço para comentário, né, de quem quisesse se manifestar acerca da proposta apresentada pelo partido. Então, assim, foi uma atividade assim, considerada por todos bem proveitosa, tá? Porque eles puderam, né, incorporar e perceber essa importância, né, da participação dos partidos políticos dentro desse jogo, né, de disputa de poder, desse jogo democrático, né, da responsabilidade, né, que esses representantes eleitos eles têm em relação, né, ao desenvolvimento de propostas para essas grandes áreas, né, que afetam aí a vida né, ao mesmo tempo, né, eles tiveram esse compromisso de desenvolver posturas éticas, respeitando aí respeitando a fala do colega, não poderiam ser feitas colocações, né, pejorativas, agressivas, então o mediador sempre ficou buscando controlar isso, né? Alguns grupos fizeram até um adesivo representativo aí da sigla do partido deles, e aí todo mundo participou, a atividade ela foi realizada no mini auditório da instituição, né? A gente fez a organização lá em um semicírculo, né? O aluno mediador, ele foi auxiliado por outro aluno de uma turma mais avançada, que nós convidamos, e assim a gente, né, fez o desenvolvimento dessa atividade de forma bastante proveitosa, né? Interessante que, assim, para a organização, o planejamento dessa atividade, a ideia partiu deles próprios, né, dentro da disciplina. Tá? Então, foi um grupo de alunos que me procurou, né, e sugeriu que nós fizéssemos um debate, né, ou um júri simulado, alguma coisa nesse sentido, em que eles pudessem fazer desenvolver essa oratória, essa argumentação de ideias, e aí eu, buscando atividades, sugestões de atividades, me deparei com essa proposta, de desenvolver uma atividade nesse modelo, onde eles pudessem, perceber aí a importância e essa responsabilidade da atuação dos partidos políticos dentro, do sistema democrático. Então, essa atividade foi uma atividade avaliativa que entrou para a composição da segunda nota bimestral deles. Tá? Então, foi basicamente isso, pessoal. Excelente, Luiz. Acho que é um tema extremamente sensível, né? Quando a gente tenta estabelecer um debate político, né? Que deveria ser, né, algo cotidiano, né? Rotineiro, principalmente quando você tenta tangibilizar a Constituição,
Federal Brasileira, né, que por vezes, né, novamente, acho que, e quando você traz à tona, quando você trouxe aqui o debate político e até o entusiasmo dos meninos, né, e também ter algo definitivamente organizado, que respeita a opinião, né, que dê a fala, então eu imagino que não foi nada trivial, né, professora Luísa? Não. E assim, o que eu achei interessante é porque como as ideologias elas foram distribuídas por sorteio, então assim, teve aquele aluno que, por exemplo, é um aluno que ele tem uma bandeira, defende a bandeira de um determinado partido, e ele caiu num partido que ele não é muito simpático por ele, mas ele tinha que defender a ideologia, né, deixar lá as paixões dele de lado, as questões pessoais e, né, vestir a camisa daquela ideologia partidária que foi sorteada para o seu grupo. Né, e eles conseguiram superar aí essas questões. Achei bem interessante também, analisando esse viés aí da atividade. O poder de se adaptar, né, a flexibilidade. Imagina você defender algo que você não acredita, né, mas naquele momento muito, muito bacana, muito legal sua exposição, né, e é natural, acho que não somente na política, né, como outros setores da nossa vida ou jornada profissional, né. A gente está encaminhando aqui para os momentos finais, né, a Maria colocou aqui, né, deve ter sido desafiador, né, até, assim, todos nós aqui, né, estamos com inerente à área que majoritariamente tivemos aqui do grupo da AFIA, né, dentro da saúde, mas alguns outros exemplos aqui voltados para a arquitetura e urbanismo, da área do direito, né, mas eu queria muito agradecer, em nome aqui do consórcio STEM, né, deixar aqui para vocês, né, se tem algum complemento, algum comentário final, vocês possam abrir os microfones, e também não deixar de registrar, né, a participação para que os senhores recebam aí os certificados, né, e que vocês continuem conosco aqui, amanhã tem mais apresentações, daqui a pouco eu vou para outra sala mediar aí a reta final, e como todo bom professor, aí tem o terceiro turno, né, a gente das 19 até as 22, damos aula, né, então estamos todos no mesmo barco aqui, né. Não sei se tem algum ponto, outra consideração, algum ponto adicional que vocês gostariam de considerar? Tranquilos? Então, meus parabéns, que vocês tenham aí um excelente final de semana, se eu não vê-los por aí, contem aí nos próximos fóruns, né, e muito sucesso, e que venham vários desafios para nós, né, o professor gosta. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo momento. Obrigada, um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.